Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Érica Pugliese, do departamento e do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFSCar. Érica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que não foi fácil para você estar aqui com a gente hoje, mas a gente fica bastante satisfeito e honrado. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Mariana. Eu vou começar com uma pergunta um pouco pessoal. Você é formada em farmácia bioquímica, tem toda uma trajetória acadêmica relacionada com a área da saúde e hoje atua nessa área das ciências ambientais. Como que esse caminho te trouxe até aqui? Tá joia. É interessante porque é uma questão que às vezes, né, ela aparece para mim, né, em alguns momentos, até para essa compreensão mesmo da trajetória, né? Embora eu tenha uma formação da área da saúde, né, o curso de farmácia e bioquímica, ele é bastante interdisciplinar, né? Ele trabalha com interfaces entre áreas, né? Com uma formação não só de ciências biológicas, mas também uma base de química muito grande, né? E também alguns outros elementos mais relacionados a processos industriais, né? Então, acho que é uma formação bastante complexa e que acaba te abrindo possibilidades, né? Então, para mim, a graduação foi um ponto de partida, né? A minha atuação profissional iniciei em laboratórios de análises clínicas, depois passei para consultoria para implementação de sistemas de gestão da qualidade e também começando a trabalhar um pouco com gestão de resíduos sólidos, né? Essa continuidade das atividades e fui me voltando mais para a área ambiental especificamente, até dentro de uma atuação em conselho profissional, em que foi criada uma comissão assessora de resíduos e gestão ambiental dentro do meu conselho profissional, né? E a partir daí eu fui me especializando dentro dessas áreas, né? Busquei também uma complementação, trabalhando também com sistemas de gestão integrada, não só da qualidade ambiental, mas também de saúde e segurança ocupacional. Então aquilo passou a fazer um sentido maior à minha própria formação, né? Então, para mim realmente foi um ponto de partida, né, que me abriu essas possibilidades e eu fui me interessando em diferentes momentos por outras áreas e que foi complementando então aí a minha formação, até culminar, né, na minha atuação profissional mesmo hoje, dentro da área das ciências ambientais, mas trazendo um pouco de todas essas experiências anteriores também. E hoje a gente vai falar especialmente, então, sobre uma que eu entendo que é uma das suas áreas prioritárias de atuação, que é a gestão de resíduos sólidos. E nesse contexto, a gente tem, desde 2010, uma política muito importante, o centro dessa questão hoje, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Queria que você contasse um pouco, tanto da perspectiva histórica, como que a gente chega até 2010 e qual é a relevância da política, do surgimento dela, da aprovação dela naquele momento. Certo. A política, né, ela se instituiu como um marco regulatório mesmo nacional, né, e que acabou trazendo, né, vários elementos para a gestão dos resíduos sólidos no âmbito nacional, né. Claro que existiam várias iniciativas anteriores muito setorizadas, né, ou de órgãos ou agências ambientais ou da saúde, né, do CONAMA ou da Anvisa, ou de algumas agências específicas, né, para setores específicos, como óleos combustíveis, transportes. Então, isso era muito setorizado, né? Existiam também muitas outras, né, legislações, mas a nível municipal ou estadual. Então, as políticas estaduais de resíduos sólidos, a maioria dos estados e do Distrito Federal, elas são anteriores à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O papel dela é congregar, então, todas essas políticas, né? Mas também ser um marco normativo para o país, né? E ela também, ela teve uma origem bastante interessante, né? Ela teve uma tramitação muito longa no Congresso, né? De aproximadamente aí 20 anos, né? Ela teve seu início em 1991, com um projeto de lei que era específico para resíduos de serviço de saúde. E ela foi, né, sendo mudada, foram sendo incorporadas outras demandas, né, foram 81 pensações que foram realizadas ao longo de toda essa trajetória, né, desse projeto de lei até a promulgação da política, e isso decorreu aí em quase 20 anos mesmo de tramitação, né. Durante esse processo, por que ele demorou tanto também, né? Porque quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos, é uma área que ela é também muito multidisciplinar, né? A gente não tem como determinar uma gestão para os resíduos sólidos que seja focado, por exemplo, somente em critérios técnicos, né? Ou
somente relacionada aí a critérios operacionais, né? Ou de saúde, ou de participação social. Na verdade, ela vai congregar todas essas áreas, né? A gestão de resíduos sólidos, ela vai se pautar naquele tripé da sustentabilidade também, em que as variáveis econômicas, ambientais e sociais, elas têm que fazer parte dessa discussão, né? Hoje não tem como a gente falar em gestão de resíduos sem pensar no início do processo, né? Que é a forma de produção e de consumo. Então, e produção e consumo, né, ela vai estar relacionada com outros atores econômicos e sociais, né? Então, a participação, então, por exemplo, né, do Movimento Nacional dos Catadores, ela foi muito determinante, dos órgãos setoriais também, relacionados à reciclagem, à representação das indústrias, né, se fez muito presente nesse processo. E houve, né, um espaço para discussão dessa política, né, bastante amplo. E isso, né, fora, né, todas as dificuldades de mudança, a gente pensando em 20 anos dentro de um congresso, a mudança também, né, dos deputados, ela se fez em vários momentos, né? E recomeçou, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração para compreender até esse processo de mais de 20 anos aí de tramitação, até a promulgação em 2010. Mas, em compensação, após a promulgação, a gente teve um decreto regulamentador que foi feito alguns meses depois, né, em dezembro de 2010. Né? A política é de agosto, o decreto regulamentador de dezembro. Então, já foi até de uma forma mais acelerada. Algumas outras políticas, né? O decreto que regulamenta mesmo as atividades que são previstas, até demora um tempo maior, né? Tem um tempo maior de discussão. Então, nesse sentido, aí depois a gente teve uma certa celeridade, até em função de toda essa discussão que já estava mais amadurecida, né? Mas também essa regulamentação ela não ocorreu de todos os pontos da política. Então, tem vários pontos que a gente ainda tem em aberto, que é necessário, né, na verdade, uma complementação dessas regulamentações ou até para viabilizar, colocar em prática todos esses elementos que são previstos dentro da política, né? E também a política ela tem uma estrutura que ela é muito interessante, né, que ela já foi adotada desde 81 com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a proposição então de uma política em princípios gerais, né, regulamentadores, objetivos e depois os instrumentos, que é como que a política vai ser colocada em prática, né? Por meio de quais mecanismos tudo aquilo que foi previsto na política vai ser colocado em prática. Eu queria falar agora justamente dos instrumentos, porque você trabalha com a avaliação desses instrumentos. Que instrumentos são esses, em linhas gerais, é claro, e como é feito esse acompanhamento? Certo. São propostos, na verdade, né, na política, são vários instrumentos, né, eu trabalho com alguns deles, né, mais particularmente com os planos de gestão de resíduos, os planos municipais de gestão de resíduos, né, que seria uma forma de avaliar a efetivação da política nacional, né, de que forma que essas informações que são pensadas na política, elas são colocadas em prática no nível municipal, né? Acabo trabalhando também com alguns outros instrumentos, como, por exemplo, né, a logística reversa e os termos de compromisso de logística reversa, que fariam parte aí dos acordos setoriais, né? Então, temos alguns trabalhos desenvolvidos de implementação da política, né, de análise da implementação, também pela forma da construção desses termos de compromisso, né? Da mesma forma, a análise da forma de constituição, então, dos planos municipais, no contexto de uma bacia hidrográfica, né, com contorno aí mais delimitado, né? E também essa possibilidade, né, de avaliar quais foram as transformações também nessas outras legislações paralelas, né? Complementares, na verdade, qual foi o efeito da política na mudança também dessas legislações. Então, se eu tinha resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente anteriores à política, de que forma que eles se alinharam após a política, né? Eles realmente incorporam todos aqueles princípios e objetivos, né? Então, como é que essas informações elas são traduzidas nas práticas, né? Quais são as mudanças que são promovidas? Isso é o que a gente espera obter ao longo do tempo, né? Essa análise dos cenários das mudanças a partir da implementação da política. Tá. Érica, então a fiscalização, a implementação fica a cargo das secretarias de meio ambiente de cada município? É de nível estadual ou a política não ela não não determina, assunto? exatamente, é porque a política, como ela é muito ampla, né, e ela vai regulamentar, na verdade, as atividades
não só de municípios, mas também de indústrias, né? Então, de diferentes atores, né? Então, a fiscalização, na verdade, né, o monitoramento dessas atividades, ela pode acontecer a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal também, né? O município, na verdade, ele precisa apresentar um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, ele tem como um dos instrumentos que são previstos na política, então, a elaboração desse plano que depois ele seja colocado em prática, com objetivos, com metas específicas, né? Em prazos também aí determinados para a sua revisão, né? E aprimoramento também desses objetivos e metas. Mas não fica muito claro ainda, né? A forma, quem vai cobrar ou quem vai monitorar. E isso é um dos resultados que a gente encontra nas pesquisas também, né? Que muitas vezes esses documentos, particularmente dos municípios, né, você não tem uma análise crítica por parte, então, de um órgão estadual, por exemplo. Né, olha, isso tem que melhorar, isso tem que aprimorar. Ou alguns documentos que são apresentados e que a informação ela é genérica, né, ela não é especializada. E aí vai decorrendo um outro problema, que é a falta de informação ou o questionamento da qualidade da informação que é prestada, né? E aí, o que vai interferir também num Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos. Então, hoje, a gente não tem a produção sistematizada de informação sobre resíduos sólidos. Se eu quiser saber um dado real hoje da geração de resíduos de diferentes setores, seja de setores públicos, de limpeza pública, setor industrial, de estabelecimentos de saúde, de construção civil, eu não tenho esses dados em tempo real. Eu não tenho a produção de informação, né? Nem anualmente, né? Então essa informação ela ainda tem muito que ser avançado, né? Então a gente tem aí uma expectativa, né, de que essas informações elas melhorem em qualidade e também em quantidade, né, para a própria evolução do sistema, né? Com relação a resíduos industriais, por exemplo, né, a forma de fiscalização ela já vai ser diferente, ela já seria feita pelos órgãos ambientais. E dependendo do grau de impacto da atividade, pode ser municipal, estadual ou federal. Aí vai depender também do licenciamento ambiental daquela atividade, né? Então, essa forma também, e talvez seja um dos problemas, né, até desse monitoramento, é que a gente não tem um sistema único ou que essas responsabilidades elas não sejam totalmente definidas ou delimitadas, né? E aí a gente vai tendo essas dificuldades na produção de informação, na coleta de informação, na análise da informação, né, na qualidade dessa informação também que é produzida. Érica, quando você apresentava a política, você falou justamente, bom, foram esses 20 anos debatendo, aí a gente teve uma certa celeridade, até por causa disso, no primeiro decreto regulamentador, mas agora, 7 anos depois, a gente vê muitas críticas ao que ainda não foi regulamentado ou justamente definidas as responsabilidades, por exemplo. Então, você tocou em 2 pontos. Você falou dos planos de gestão de resíduos e também da questão da logística reversa. E nessas 2 áreas são áreas em que a gente vê críticas. Não há ainda, se eu não me engano, o plano nacional que deveria existir. E na área de logística reversa, a gente vê algumas áreas, como, por exemplo, embalagens caminhando, mas outras, como a logística reversa de eletroeletrônicos, que ainda não foi feito o compromisso todo. Então, 7 anos depois, considerando todos esses aspectos, o que você já vê de avanço, mas quais são os desafios aí, os principais desafios? Os desafios, eles são inúmeros, né? A gente vê aí uma perspectiva mesmo dessa dificuldade da implantação da política, né? Acho que os avanços eles vão caminhar muito no sentido do início da elaboração desses planos, né? Mas ainda carecendo da qualidade da informação, né? Mas também o que a gente observa é que, por exemplo, no estado de São Paulo, né, existem algumas iniciativas que acabam contribuindo com a elaboração dos planos, como o programa Município Verde Azul, né? Acaba sendo um resultado indireto, né? Para a obtenção de uma pontuação maior dentro desse programa de acreditação, então, dos municípios no estado de São Paulo, um dos elementos de avaliação é o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, isso acaba sendo um motivador. Forçando a existência. Né? Forçando aí, né, até a adequação. Mas a gente ainda tem uma carência, né? Não são todos os municípios no estado de São Paulo que apresentaram esse plano, né? Então, a gente vê, assim, algumas iniciativas que acabam impulsionando, né, mas, por outro lado, alguns setores, algumas atividades, elas vão ficando muito aquém, né, daquilo que era o esperado, né? Com relação aos termos de compromisso de logística reversa, né?
Da mesma forma, o Estado de São Paulo, ele tem alguns termos que são específicos e dentro do território, né, do Estado, que vão complementar essas ações dos acordos setoriais federais, né? Então, a gente também acaba caminhando um pouco em paralelo, Para quem né? não está familiarizado com a discussão, entender do que a gente está falando, queria que você falasse um pouquinho por que são feitos esses acordos setoriais, depois os termos de compromisso, porque a política vai lá e define, por exemplo, que a logística reversa é algo que tem que acontecer. A partir daí, como que isso vai se tornando realidade? Sim. A logística reversa ela é um dos instrumentos que são previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela é instituída como um conjunto de atividades, né, que visam, então, o retorno dos resíduos ao setor produtivo, né? Então, a política, ela traz não só essa conceituação da logística reversa como sendo um dos instrumentos, mas também, dentro dos seus princípios, ela estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que aí seria uma série de responsabilidades encadeadas, né, dos diferentes atores, desde do momento da produção ou da extração até a disposição final, né? Então, ela vai envolver níveis diferentes de responsabilidade desde o momento da produção até o retorno para o processo produtivo. Então, são instrumentos e princípios, né, que acabam interagindo, né, e, na verdade, tem uma sinergia, né, para que isso seja colocado em prática. E a logística reversa, então, ela, enquanto esse conjunto de atividades, né, ela deve promover essas ações que promovam, então, o retorno. Então, ela vai envolver o quê, né? A estruturação de programas de coleta seletiva, né, que vão ser mais voltados para resíduos pós-consumo, né? Mas também os acordos setoriais que trabalham com a responsabilidade compartilhada, eles caminham num outro sentido, né? Que os fabricantes, então, junto com os comerciantes e até os postos de revenda, né, ou de assistência técnica também, participem desse sistema e que façam, né, que sejam propostas, então, caminhos para o retorno, então, desses produtos, né, o resíduo aí sendo considerado a partir da política nacional também como matéria-prima, né, então, aquilo que não tem mais utilidade vai ser considerado rejeito. A conceituação de resíduo sólido, ela acaba sendo como o resto de um processo, né, mas que ele tem um potencial agregado aí, que ele possa retornar ao processo produtivo, né? Então, a gente faz uma diferenciação daquele resíduo que não tem mais o que ser feito, que vai ser o rejeito, e aquele resíduo que tem potencial de voltar para a cadeia produtiva, que aí sim vai ser o resíduo, né? E a partir dessa conceituação, então, você tem forma de agregar valor a esse resíduo, seja no próprio processo produtivo de uma empresa ou, né, o retorno para os setores produtivos por meio, né, desses acordos setoriais, em que as empresas se organizam para viabilizar o retorno, então, desses resíduos, ou outras formas, né, como bolsas de resíduos, em que as empresas disponibilizam aqueles restos de processo para outros processos produtivos também, né? Às vezes o resíduo de um processo, ele pode ser interessante para outra empresa, de outro ramo de atividade, né? E a inovação tecnológica, né, ela vai ter um papel bastante importante nesse sentido, né? Mas, em linhas gerais, com as suas fragilidades, algumas áreas caminhando mais rapidamente, outras deixando a desejar, você vê que a política ela está acontecendo, de certa forma. Ela está acontecendo, né? Fica um pouco aquém, né, da nossa expectativa, mas ela vai acontecendo. Em alguns setores com passos, né, mais rápidos, em outros mais lentos, né? Alguns princípios a gente não consegue ainda vislumbrar muito a uma aplicação mais prática, né? Em alguns momentos a gente vê um descompasso, né? Até voltando um pouco nos resíduos eletroeletrônicos, quando a gente tem um estímulo, por exemplo, ao consumo, à troca, né, como aconteceu nos últimos anos, de linha branca, né, de produtos de linha branca como refrigeradores, né, e ao mesmo tempo você não tem um preparo para a logística reversa desses produtos, né? Então você tem um estímulo num sentido, né, mas você não tem um sistema preparado, né? Então a gente tem esses descompassos, né? E a política, na verdade, ela prevê dentro dos seus princípios e instrumentos também
que você tem essas ações, na verdade, né, para retorno desses resíduos, né? Então, a gente tem algumas ações que, às vezes, elas caminham em sentidos contrários, né? Até porque a gestão de resíduos, ela tem que começar do começo, né? Seria uma gestão do consumo, das formas de produção e consumo. Isso era uma coisa que eu queria abordar, porque lá na frente você falou, a gente não podia discutir a política sem falar de produção e consumo. Por outro lado, a gente teve durante muitos anos, em termos de opinião pública mesmo, todo um trabalho de conscientização, a questão dos resíduos recicláveis, a questão dos próprios, dos catadores, das cooperativas de catadores. Mas eu sinto que talvez essa questão da reciclagem tenha ganhado um peso muito grande, então a gente consome, mas lá no fim a gente resolve o problema reciclando. E talvez a redução e a reutilização tenham ficado um pouco trabalhadas nesse processo. Você concorda com isso? Sim, é uma percepção, né, que nós temos de que até os princípios norteadores, que a gente tem uma hierarquia de princípios dentro da política, né? E o primeiro deles é a não geração, né, que está muito relacionada com o consumo, né? Não geração, redução, reutilização, reciclagem, e depois lá no final, disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, né, na verdade, porque o resíduo teria aí uma forma de voltar aos processos produtivos, né? Mas esses primeiros elementos, né, da redução, da não geração e depois da redução, eles acabam sendo muito pouco trabalhados, né? Que seria justamente essas questões relacionadas à gestão do consumo, mas também outras questões, como, por exemplo, a obsolescência programada e a obsolescência percebida também dos produtos, né? Tem um outro instrumento que é previsto dentro da política, que é a ecoeficiência, então, dos produtos e serviços, né? Um desdobramento desse princípio seria justamente, né, que as empresas buscassem processos mais limpos, né, que os produtos eles fossem planejados dentro de um conceito, por exemplo, do ecodesign, né? Então, desenho para o ambiente também pode ser uma tradução livre, né? Que esses produtos, ao fim da vida útil, ou caso tivessem algum problema, eles pudessem ser reparados, né, aumentando a vida útil desses produtos também, né? Então, são questões que são pouco trabalhadas e que a gente tem, como eu falei no início, uma ausência de regulamentação ou de proposições nesse sentido, né? Então, a gente tem, às vezes, um foco para alguns setores que participaram, talvez, até um pouco mais da discussão da política e, talvez, por isso, né, a gente tem esse foco na reciclagem, né, na recuperação dos resíduos, né, embora na prática os resultados ainda sejam pequenos. Porque eles estavam presentes lá no momento naquele momento de discussão, então eles se fazem mais presentes também no momento da regulamentação, uma discussão mais presente na sociedade, né? Agora, essas discussões a respeito de formas de consumo, né, de redução de consumo, essa revisão dos processos produtivos ou da incorporação desses elementos ambientais no projeto, né, dos produtos que são desenvolvidos pelas empresas, ainda é mais tímido, né? A gente tem algumas iniciativas no país, grupos de pesquisa também que trabalham diretamente com algumas empresas, né? Mas ainda são iniciativas tímidas, perto, né, do tamanho do país, da diversidade de atividades, né, que nós temos aqui, né? Então, Érica, nosso tempo infelizmente terminou, mas eu acho que deu para a gente dar um panorama geral aí dessa temática tão importante, da política. Você, inclusive, traz aí termos e conceitos que a gente não está tão acostumado. A gente espera em breve receber você de novo aqui no Paideia para a gente continuar e atualizar essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a professora Érica Pugliese, que é professora do Departamento de Ciências Ambientais aqui da UFSCar. E agora esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira às 6 horas da tarde, mas até lá você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Não esqueça de rever aí o céu da semana, que a gente tem chuva de meteoros até o próximo programa. Muito boa noite. Boa noite, até o próximo programa.